Filipenses capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 30. Diz assim a bendita palavra do nosso Deus. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo, brevemente, irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Santíssimo Deus, que se revela a nós através da Tua palavra. Aqui estamos, ó Deus, o Teu povo reunidos. Aqui estamos, ó Deus, como ovelhas necessitadas da Tua voz, a voz do bom pastor, do supremo pastor. Venha, ó Deus, nos ensinar acerca da Tua palavra. Venha, ó Deus, cuidar dos meus irmãos, da Tua igreja e da minha própria vida. E que nesta noite, Senhor, possamos ver nessas palavras a relação, o relacionamento bendito que o Senhor criou entre a igreja do Senhor, as Tuas ovelhas, e os pastores que o Senhor levanta para cuidar do Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a vermos a glória de Ti mesmo, nessa tão bendita obra, que é a Tua igreja, que é a salvação das nossas vidas e o relacionamento que existe e que há entre nós. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Pastor gosta de dinheiro. Você já ouviu essa frase? Provavelmente você já ouviu essa frase. Ou até mesmo, em algum momento da sua vida, você disse essa frase. Você afirmou essa frase. Esse modo de ver os pastores se tornou comum entre as pessoas do nosso tempo. E para sermos justos, irmãos, essa frase revela em parte e relata em parte a realidade em que nós vivemos. Essa realidade existe. Em nossos dias há pastores que vivem como mercadores da fé. Homens que estão na televisão, nas igrejas, em todos os lugares, pedindo o dinheiro do povo, dizendo que há bênçãos de Deus que são trocadas por dinheiro e que as pessoas devem dar determinado valor, determinada oferta para a igreja, e então essas pessoas serão abençoadas. São esses pastores que ocupam a vitrine das igrejas evangélicas. São eles que ocupam a mídia. São eles que estão na TV. São eles que estão diante do mundo mostrando aquilo que supostamente seria o povo evangélico. Esses pastores aparecem para milhões de pessoas.
Eles ocupam o imaginário do povo, e quando as pessoas ouvem falar de pastor, elas ligam a esses homens, a esses pastores, e acabam dizendo que o pastor é alguém que gosta de dinheiro. Mas não para por aí. Por causa desses homens, os crentes, de modo geral, também passaram a ser conceituados com determinadas frases. Por exemplo, crente é gente alienada. Dizem por aí também. As pessoas imaginam que os crentes são seres alienados que seguem os seus pastores, que são iludidos por seus pastores, que são enganados por seus pastores, que não possuem nenhum sentimento crítico, nenhum pensamento crítico acerca daquilo que é ensinado por seus pastores. E os crentes seguiriam os pastores cegamente, sendo enganados, iludidos e perdendo o seu dinheiro. Em resumo, irmãos, para algumas pessoas, os pastores seriam ladrões e o povo seria a sua vítima. E as pessoas seriam as suas vítimas. É essa ideia que algumas pessoas têm do relacionamento entre pastor e igreja, entre as pessoas e os seus pastores. Mas a pergunta que fazemos essa noite é: o que a Bíblia diz sobre esse relacionamento? O que a Bíblia ensina sobre o relacionamento entre pastor e igreja? Como deve ser esse relacionamento? É sobre isso que esse texto de Filipenses, que acabamos de ler, irá nos ensinar. Como nós já vimos, irmãos, a igreja de Filipe foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. E desde o início, Paulo teve um relacionamento próximo com aquela igreja, com aqueles irmãos. Se você olhar o capítulo 1 de Filipenses, do versículo 3 ao 5, por exemplo, o apóstolo Paulo demonstra sua gratidão para com a igreja dos filipenses. E ali ele diz que os filipenses ajudam o seu ministério desde o início até agora. Em vários momentos da vida de Paulo, os filipenses enviaram ofertas em dinheiro para sustentar o apóstolo, para prover o necessário para suas necessidades. E Paulo agora está preso em Roma, como temos visto. Sua prisão poderá levá-lo à morte. Paulo espera uma sentença sobre o seu caso, e se ele for condenado, ele será morto. E naturalmente, irmãos, a igreja de Filipos ficou preocupada. Ela queria notícias sobre Paulo, e então ela decide enviar a Roma, que estava a mais de 1.000 quilômetros de Filipos, um dos seus líderes, que levaria ajuda a Paulo e que traria notícias de Paulo sobre a situação em que Paulo estava na prisão. E esse homem escolhido foi Epafrodito, um líder em Roma. E ele tinha essa missão dupla: levar a ajuda financeira da igreja e trazer notícias, informações sobre o apóstolo Paulo. Epafrodito, então, deixa a cidade de Filipos, faz uma viagem perigosa para aquela época e chega a Roma, entrega a Paulo a ajuda enviada pela igreja e permanece com Paulo por algum tempo, ajudando o apóstolo. E então chega o momento em que Paulo escreve a carta e Epafrodito irá voltar para a cidade de Filipos, levando a carta de Paulo aos filipenses. E aqui nesse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, de Filipenses 2, do 19 ao 30, nós encontramos dentro da carta aquilo que poderíamos chamar de relatório missionário. Nós temos aqui um relatório missionário em que Paulo envia à igreja de Filipos um detalhamento das suas decisões. Decisões que ele tomou, coisas também que aconteceram. Paulo detalha aqui, dando um relatório de suas atividades e de suas decisões para aquela igreja.
E a primeira decisão que Paulo relata é em relação a Timóteo, que está aí do versículo 19 até o 24. Veja o versículo 19, o que as Escrituras nos dizem. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Perceba aqui, irmãos, que mesmo estando preso, mesmo estando em uma situação difícil, mesmo estando correndo o risco de morte, Paulo continua preocupado com a igreja. Paulo pensa em servir a igreja. Ele continua traçando planos. Ele está traçando planos de como servir a igreja. E ele diz: em breve eu vou enviar Timóteo a vocês. Paulo continua com sua vida em sujeição a Cristo, em sujeição à sua missão apostólica de cuidar da igreja do Senhor. E do mesmo modo que os filipenses estavam preocupados com Paulo, Paulo estava preocupado também com a igreja. E Paulo diz aqui a finalidade do seu envio, do envio de Timóteo. Paulo dá aqui as razões pelas quais ele envia Timóteo, ele irá enviar Timóteo para aquela igreja. Veja o final do versículo 19, a finalidade, a razão, a primeira razão, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Paulo desejava, irmãos, ser animado com notícias da igreja. Paulo ansiava por notícias desses irmãos que ele tanto amava. Paulo ficaria alegre ao ter notícias dos filipenses. E aqui nos versos 20 e 21, nós encontramos a segunda razão. A primeira razão é que Paulo ficaria feliz em ter notícias. Timóteo traria notícias dos filipenses. E a segunda razão está no verso 20 e 21. Veja na sua Bíblia. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Timóteo era alguém que cuidava dos interesses da igreja. Timóteo era um homem abnegado, que não pensava em si mesmo. E Paulo estava enviando Timóteo porque ele cuidaria dos interesses dos filipenses. Muitos buscavam os seus próprios interesses. Se você ver Filipenses 1, do versículo 15 ao 17, Paulo fala ali de alguns homens que pregavam por inveja em Roma, que disputavam com Paulo, que queriam glórias dentro da igreja de Roma, que pregavam por seus próprios interesses. Mas Timóteo não era assim. Timóteo era um homem diferente. Timóteo vivia e trabalhava para o bem da igreja, pelo interesse da igreja. E essa é a segunda razão pela qual Timóteo será enviado, porque ele se preocupa com a igreja. A terceira razão para que Timóteo seja enviado está no versículo 22. Veja o que Paulo diz aos filipenses: e vocês, filipenses, conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Timóteo foi provado. Timóteo serviu com Paulo. Timóteo estava com Paulo quando a igreja dos filipenses foi fundada. Se você olhar a sua Bíblia depois, no livro de Atos, no momento em que Paulo chega em Filipos, Timóteo estava com ele. Além disso, lá em Atos 19, no versículo 21, nós vemos que Timóteo faz uma segunda visita a Paulo. Em Atos 16, você vê a fundação da igreja, Timóteo estava lá. E em Atos 19, 21, Timóteo faz uma segunda visita aos filipenses. Por isso que Paulo diz aqui no versículo 22, vocês conhecem o caráter de Timóteo. Timóteo era um homem de caráter. Timóteo era um homem que serviu com Paulo em muitos momentos, em sujeição a Paulo, servindo a Paulo e à igreja, como um filho ao Pai.
Em Romanos 16, 21, por exemplo, Paulo diz que Timóteo foi seu cooperador. Em 1 Tessalonicenses 3,2, Paulo envia Timóteo como ministro de Deus para a igreja em Tessalônica. E em 1 Timóteo 1,3, nós vemos que Paulo também enviou Timóteo para ser pastor em Éfeso. Timóteo era um homem provado, era um homem que foi testado, era um homem que serviu a igreja em muitos momentos da sua vida. E em muitos momentos da vida do apóstolo Paulo, e um homem que sempre demonstrou ter um caráter cristão, um caráter aprovado. E aqui está a terceira razão: Timóteo tinha caráter, por isso ele seria enviado. Por fim, a última razão para que Paulo envie Timóteo está nos versículos 23 e 24. Veja aí. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Aqui no verso 23, irmãos, Paulo diz que Timóteo seria enviado após ele ver sua própria situação. Que situação? Sua prisão. Paulo está preso. Paulo está aguardando julgamento. Paulo pode ser sentenciado à morte. Paulo está esperando o tribunal decidir o seu futuro. E o que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que Timóteo será enviado aos Filipenses após o resultado do julgamento. Timóteo será o mensageiro de Paulo para ir até os Filipenses e dar a notícia da decisão do tribunal de Roma. Mas Paulo está esperançoso. Veja o versículo 24. Paulo está esperançoso no Senhor de que ele será liberto, de que ele também irá aos Filipenses em algum momento. Ele está com essa esperança. Ele tem essa esperança. Mas primeiro, Timóteo irá e trará notícias, e ao mesmo tempo levará a notícia e a decisão do tribunal. Paulo está dizendo: meus amados irmãos filipenses, eu sei que vocês estão preocupados comigo, mas eu também estou preocupado com vocês. Na hora que a decisão sair, que o tribunal decidir quanto a mim, e eu tenho esperança que eu serei liberto, Timóteo irá até vocês. Eu tenho outras coisas para cuidar no momento, mas eu mantenho o meu cuidado para com vocês. E Timóteo, aquele que vocês amam, já esteve entre vocês, já cuidou de vocês, ele será enviado por mim. E depois eu vou. Essa é a minha esperança. Então aqui está a quarta razão. Timóteo seria o mensageiro de Paulo para levar a notícia aos Filipenses. A segunda decisão de Paulo, irmãos, está na segunda parte do texto, do versículo 25 até o 30. A decisão de enviar Epafrodito. Veja o versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Paulo decidiu mandar Timóteo só após o resultado do julgamento, mas Epafrodito seria enviado agora. Ele diz: decidi, percebi ser necessário mandar até vós Epafrodito. Epafrodito ajudou a Paulo, esteve com Paulo. Por isso Paulo chama ele aqui de cooperador e companheiro de lutas. O período que ele esteve em Roma foi ajudando o apóstolo, foi sendo auxílio para o apóstolo, foi cuidando dos interesses de Paulo, porque ele veio como mensageiro e cooperador da igreja de Filipos para atender às necessidades de Paulo. É o que o versículo 25 também diz. E aqui no verso 25, Paulo está dizendo: Filipenses, o mensageiro de vocês cumpriu a missão. Ele foi meu cooperador, ele foi um auxílio, ele atendeu minhas necessidades, ele cumpriu a sua missão e agora eu vou enviá-lo de volta. E Paulo também dá as razões pelas quais ele está enviando Epafrodito.
Veja o versículo 26 e 27. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo diz que Epafrodito adoeceu. Nós não sabemos qual foi a doença. Nós não sabemos quando e como ele pegou essa doença. Nós não sabemos se ele adoeceu durante a viagem, que foi uma viagem perigosa e difícil. E nós não sabemos também se essa doença foi encontrada por ele, por assim dizer, ou se ele pegou essa doença em Roma mesmo, depois de estar com Paulo. O que temos certeza é que foi uma doença grave. Essa doença quase levou Epafrodito à morte. É o que nos diz o verso 27. Ele adoeceu mortalmente. Ele quase morreu. Mas enquanto Epafrodito estava doente, ele soube. Na verdade, os filipenses souberam da gravidade da sua doença. Os filipenses ficaram sabendo de alguma forma que o seu mensageiro, a quem eles amavam, estava doente. Agora imagine a igreja, preocupada com Paulo, envia um mensageiro para cuidar de Paulo e recebe a notícia que esse mensageiro está quase morrendo. A preocupação é dupla. A igreja está duplamente preocupada e angustiada agora, não apenas com a possibilidade de Paulo ser morto, mas também de que o seu líder enviado morra. Seja morto por uma doença. Mas Deus teve misericórdia e curou Epafrodito. Paulo diz aos filipenses. Contudo, ele nos dá uma informação também, que Epafrodito ficou sabendo, ainda doente, que os filipenses estavam angustiados pela situação dele. E Epafrodito, então, Paulo diz, ficou angustiado por saber do sofrimento da igreja por ele. E aqui, irmãos, preste atenção numa coisa. Essa palavra angustiado, essa palavra só aparece em mais 2 lugares no Novo Testamento. A palavra angustiado, traduzida aqui do grego, só vai aparecer em Mateus 26, 37 e em Marcos 14, 33. E nesses 2 lugares, essa palavra se refere à agonia de Cristo no Getsêmani. Veja isso. Epafrodito aqui está sendo descrito o seu sentimento como se fosse aquele que Cristo teve no Getsêmani ao ter que enfrentar a morte. E Epafrodito está angustiado dessa maneira. Não porque enfrentará a morte, mas porque ele soube que a igreja está sofrendo. A sua alma está angustiada pelo sofrimento da igreja. E Epafrodito então fica bom da doença e ele quer ir embora. Ele quer ver a igreja. Ele está desejoso de ver a igreja. E aqui, irmãos, uma ilustração que está bem vívida na nossa mente. Imagine um paciente de Covid que ficou na UTI semanas e semanas, mortalmente doente, em coma. E então ele fica bom. Para onde ele quer ir? Para sua família, para sua casa, e a festa, e todo mundo filma e tira foto quando ele vai saindo do hospital, e ele está chorando, e ele está alegre, e ele está angustiado, querendo encontrar aqueles que ele ama. Esse é o sentimento de Epafrodito aqui. Ele adoeceu mortalmente e foi curado. E ele está agora angustiado, pensando na igreja, no sofrimento da igreja, no que a igreja passou, e ele deseja voltar e ver os seus irmãos, a sua amada igreja. E vendo essa angústia, Paulo decide enviá-lo. É o que ele diz no versículo 26. Epafrodito tinha saudade e estava angustiado.
Por isso eu vou enviá-lo a vocês. A segunda razão está no versículo 28, para o envio de Epafrodito. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Mais uma vez, Paulo mostra que a alegria dele está ligada à alegria da igreja. E o envio de Epafrodito também é pensando na alegria da igreja. A igreja irá se alegrar e com isso Paulo terá menos tristeza. Para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Essa é a segunda razão. E nos dois últimos versos do nosso texto, no verso 29 e 30, Paulo diz como a igreja deve receber Epafrodito em Filipos. Veja o texto, verso 29 e 30. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Paulo diz que a igreja deve receber aquele homem com toda alegria. A igreja deve honrá-lo, a igreja deve tratá-lo com respeito elevado, com distinta consideração, com dignidade. E Paulo dá a razão para esse tratamento. Epafrodito desgastou a sua vida pelo bem da igreja, pelo bem de Paulo, pelo bem dos outros. Epafrodito quase morreu para servir a igreja. Ele estava disposto a enfrentar uma jornada de perigos, uma viagem perigosa. Ele estava disposto a enfrentar a morte para servir a obra de Deus, para servir a igreja, para servir as ovelhas de Cristo. Irmãos, esse relato missionário nos dá um ensino precioso acerca do relacionamento do pastor com a igreja. Aqui nós vemos a vida de 3 homens que viveram para servir a igreja. Paulo foi um apóstolo que sofreu privações e muitas privações pelo bem da igreja. Timóteo foi um pastor ensinado por Paulo, que seguiu a Paulo em vários momentos e cumpriu missões dadas pelo apóstolo. E Epafrodito, um líder da igreja de Filipos, que enfrentou a morte pelo bem da igreja. E aqui também, irmãos, nós vemos uma igreja que ama os homens que cuidam dela. Nós vemos irmãos preocupados com a prisão de Paulo. Nós vemos irmãos preocupados com a doença de Epafrodito. Nós vemos uma igreja que se interessa, que levanta recursos financeiros para sustentar o apóstolo, para sustentar o ministério de um homem levantado por Deus. Os filipenses eram irmãos que honravam o trabalho desses homens, que honravam o trabalho daqueles que Deus levantou. Portanto, irmãos, esse texto nos ensina que o relacionamento entre o pastor e a igreja é um relacionamento de serviço e honra. O relacionamento entre o pastor e a igreja é um relacionamento de serviço e honra. O pastor serve a igreja e a igreja honra o pastor. É isso que vemos aqui. E como então deve se dar na prática esse relacionamento? Em primeiro lugar, o pastor deve servir a igreja de forma abnegada. A vida de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito mostram que aqueles homens pensavam mais na igreja do que em si mesmos. Eles tinham seus olhos voltados para a alegria da igreja antes do seu próprio interesse e da sua própria alegria. Veja Paulo, mesmo preso, pensando na igreja, trabalhando pela igreja. Veja Timóteo, um homem que se interessava pela igreja. E Epafrodito doente, angustiado por causa do sofrimento da igreja.
Assim, irmãos, deve ser a vida de um pastor. Um pastor é alguém vocacionado por Deus para uma vida de serviço aos outros. O pastor é alguém vocacionado por Deus para pensar primeiro nos outros e depois em si mesmo. Lutar primeiro pela alegria da igreja, pela felicidade dos irmãos e pela vida das ovelhas de Cristo. Esse, irmãos, é o tipo de sermão, não só esse, todos, mas esse em especial, que o pastor prega primeiro a si mesmo, para depois pregar para a igreja. Muitos homens estão à frente de igrejas buscando seus interesses. Eles querem dominar o povo, usar o povo. Eles querem o dinheiro das pessoas. Eles querem escravizar as ovelhas de Cristo para os seus próprios interesses, para o seu próprio benefício. Outros usam a igreja como um curral eleitoral e vivem negociando com políticos corruptos a troca de favores, vendendo o voto dos irmãos. Pastores interesseiros, pastores que pensam em si mesmos, tais homens são falsos pastores. Eles não vivem o ministério pastoral de abnegação que Deus mostra em sua palavra. A ordem bíblica, irmãos, é para que os pastores não sejam dominadores do povo de Deus, que não sejam ditadores sobre o povo de Deus. Pedro diz em 1 Pedro 5, do verso 2 ao 3, aos pastores, aos presbíteros, dizendo: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo para o rebanho. É assim que Deus deseja que os pastores sejam. Pastores vocacionados devem renunciar ao seu tempo, ao seu conforto e até mesmo ao seu próprio dinheiro para o benefício da igreja, para o benefício do povo. Abra sua Bíblia em Atos 18. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 18. Em Atos 18, nós vemos o relato da chegada de Paulo à cidade de Corinto. Deixa aberto aí que nós vamos voltar a esse texto um pouco mais tarde. Atos 18. Nós vemos a chegada de Paulo na cidade de Corinto. E o versículo 3 nos diz que Paulo trabalhou fazendo tendas. Isso aconteceu, irmãos, por uma razão. Paulo não aceitou receber sustento financeiro da igreja de Corinto. Por que Paulo fez isso? Porque dentro da igreja de Corinto existiam falsos mestres, que só pensavam em dinheiro. E eles eram acusados disso. E Paulo foi acusado disso, de ser alguém ganancioso que só queria o dinheiro da igreja. E Paulo então, para preservar o seu testemunho, Paulo então disse: eu não receberei o dinheiro da igreja de Corinto. Eu prefiro fazer tendas, que era o seu ofício. E Paulo então vai fazer tendas. Vai viver do seu trabalho e do seu ofício de construir tendas e vender e ganhar o seu dinheiro. Mas mesmo assim, Paulo não deixou de trabalhar pela igreja. Paulo não deixou de trabalhar pelos coríntios. Se você olhar o versículo 4, Paulo ia às sinagogas. Paulo continuava fazendo tendas e indo à sinagoga, pregar aos coríntios, falar do evangelho aos coríntios. Ele fazia as duas coisas, os dois ofícios, o de tendas e o da pregação do evangelho. Paulo não foi egoísta em dizer: eu só trabalho se eu receber.
Ele não fez isso. Paulo não era interesseiro. No coração de um pastor, irmãos, deve existir o sentimento e a preocupação corretos pela igreja. Um pastor deve ter no seu coração a angústia que Epafrodito teve pela igreja. Deve ter no seu coração a visão de Paulo acerca da igreja e do trabalho pela igreja. E quantas vezes os pastores são exigidos em relação a isso? São exigidos a ter o sentimento adequado pela igreja em situações difíceis, como Epafrodito estava também. Quantas vezes pastores vivem tristezas como a de Paulo na prisão, mas são chamados a pregar sobre a alegria para a igreja? Quantas vezes pastores estão doentes como Epafrodito, mas continuam com seus pensamentos no progresso, no desenvolvimento da igreja? Mas o contrário também é verdadeiro, irmãos. Há momentos em que pastores podem estar muito alegres, talvez no aniversário de um filho, no nascimento de um filho, mas são chamados a viver um luto com irmãos que perderam um parente, um ente querido. São chamados a deixar sua alegria para se entristecer e chorar com os que choram. Essa é a vida de um pastor. Essa foi a vida de Epafrodito como líder da igreja. Mas talvez você diga: pastor, esse povo aí não existe mais não. Pastor assim não existe mais. Isso foi naquele tempo. Isso foi no tempo daqueles homens. Hoje não. Irmãos, aqueles homens eram pecadores, como nós somos. Como eu sou, como o pastor Israel é, como o pastor Micael é. Esses homens aqui eram pecadores como nós, e nós somos pecadores como eles. Mas a nossa esperança é saber que os homens continuam sendo pecadores, mas Deus continua sendo Deus. O mesmo Deus que fez desses homens pecadores, pastores abnegados, pode fazer ainda hoje homens pecadores, pastores abnegados. Essa é a nossa esperança. Eu tive a experiência de ser cuidado por um homem por 8 meses, eu e minha esposa, pastor Leonardo, da Igreja Presbiteriana do Joca, em Teresina. E carrego na minha mente ainda uma imagem que eu vi um dia, daquele homem, no pico da pandemia, fazendo uma transmissão online. E eu, por acaso, liguei no dia, que eu já não congregava mais com ele, para assistir a pregação com Maíra, domingo pela manhã. Assistimos e ao final do estudo que ele deu ao vivo, aquele homem foi falar da saudade que ele tinha da igreja reunida. Irmãos, ele se desmanchou em lágrimas. Ele sofreu por estar longe da igreja, por estar separado da comunhão com os irmãos. E é esse sentimento de homens como esse, como Epafrodito, como esse que eu acabei de falar, do pastor Leonardo, que Deus continua a levantar, como sempre levantou na história da igreja, para se entregar pelo seu povo e cuidar do seu povo. Saber que Deus continua cuidando da sua igreja nos dá esperança de trabalharmos, dos pastores trabalharem para serem pastores assim. Em segundo lugar, irmãos, o relacionamento da igreja com o pastor. Nesse relacionamento, o pastor deve manifestar o caráter cristão no seu serviço. No verso 22, Paulo diz que Timóteo tinha um caráter aprovado.
Por muito tempo, como vimos, Timóteo serviu a igreja em vários lugares e demonstrou ter um caráter cristão, um caráter aprovado. Irmãos, a exigência bíblica para a vida de um pastor, de forma geral, foca no seu caráter. Lá na carta de Paulo ao Timóteo, primeira carta, capítulo 3, versículo 2 e 3, Paulo diz o seguinte: é necessário, pois, que o pastor seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos e não avarento. Um homem irrepreensível, um homem que tem o seu caráter irrepreensível diante das pessoas. Irmãos, o ministério pastoral é uma prova constante nesse quesito. E aqui em especial para os pastores, e em especial mais ainda para mim, o pastor Micael, que somos remunerados. Trabalhamos para ser remunerados pela igreja. O pastor é provado nesse quesito. Exatamente porque, se o pastor não tiver um bom caráter, ele será motivo de vergonha para o nome de Cristo. Ele será um hipócrita no mundo. Ele será um mau exemplo no meio do povo de Deus. E mais do que isso, ele cumprirá o seu ministério de maneira relaxada e infiel, por não ter caráter. Irmãos, diferente de outras formas de trabalho, o ministério pastoral é um trabalho onde não há um chefe, um patrão terreno com os olhos sobre os pastores. Não há um chefe exigindo o tempo todo que o pastor bata o ponto eletrônico ou assine o nome na entrada da empresa. Não há alguém cobrando ele que ele cumpra as suas responsabilidades, exigindo que ele cumpra as suas tarefas. Por isso, por esse motivo, há pastores que fogem de suas responsabilidades. Há pastores que recebem o dinheiro da igreja, mas não trabalham pela igreja, mas não cumprem suas funções diante da igreja. Eles passam o dia em casa sem estudar, sem preparar um sermão, não visitam os irmãos, não trabalham pela igreja, não são dignos do dinheiro que ganham, do suor da igreja, do suor dos irmãos. Não são dignos de receber o dinheiro que recebem. Alguns vivem aproveitando a vida como bem entendem. Conheci, infelizmente, um pastor de uma igreja, onde toda quinta-feira, na reunião de oração da igreja, ele deixava sua esposa na porta da igreja para oração, ia para um campo de futebol municipal jogar bola a tarde inteira, saía de lá sem camisa, parava na porta da igreja sem camisa, todo sujo de barro, pegava a sua esposa e ia para casa. Que caráter é esse, irmãos? Um homem que recebia o dinheiro da igreja para trabalhar pela igreja, para trabalhar na igreja. Pastores que não pregam em suas igrejas, que recebem o dinheiro e vivem sentados no banco, fazendo rodízio de irmãos e pregam uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, e não alimentam o povo, e estão recebendo o dinheiro do povo, o dinheiro da igreja, sem cumprirem os seus ministérios. Meus irmãos, os membros de uma igreja trabalham arduamente, de sol a sol, conhecem a dor da labuta, sabem o que é derramar suor para ganhar cada centavo. E esses homens e mulheres, por amarem a Deus, por amarem a igreja, pegam o fruto do seu penoso trabalho, parte daquilo que Deus dá a eles através do trabalho, e colocam no gasofilácio
da igreja. É inadmissível, é impensável que um pastor receba esse dinheiro para não trabalhar. É inimaginável que alguém tome do suor das ovelhas de Cristo para não trabalhar pelas ovelhas de Cristo. Mas infelizmente há homens assim. É inadmissível que pastores vivam como se não tivessem responsabilidades. É inaceitável que um pastor receba a moeda da viúva pobre para ser um dominador sobre ela, e em vez de cuidar, de amar, de pastorear, ele vive no ócio. Ele vive sem trabalhar, sem ser um ministro de Deus para o povo de Deus. Pastores que vivem assim, irmãos, não demonstram um caráter cristão. Não são homens que têm o zelo devido pela igreja, pelo ministério, pela obra de Cristo. Não são homens que buscam os interesses da igreja. São homens que não possuem o caráter de Cristo. Homens que não trabalham pelo dinheiro que recebem. Homens que quebram o mandamento: não roubarás. Roubam o povo de Deus porque assaltam o seu dinheiro sem terem trabalhado por ele. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3,10: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Esse versículo serve para os pastores. Se alguém não quer trabalhar, não coma. Essa verdade serve para cada pastor sobre a terra. Em último lugar, irmãos, para caminharmos para o final, no relacionamento entre a igreja e o pastor, a igreja deve honrar e sustentar o pastor. No final do nosso texto, Paulo diz que a igreja de Filipos deveria honrar Epafrodito, nos versículos 29 e 30. Epafrodito tinha desgastado sua vida pela igreja. Ele quase enfrentou a morte pela igreja e por isso deveria ser honrado. Irmãos, nós vivemos em tempos em que as autoridades são desprestigiadas, são desrespeitadas, começando dentro de casa. As crianças e adolescentes não respeitam mais a autoridade dos pais. Alunos não respeitam mais a autoridade de professores. O povo, de modo geral, vive de xingar, de desonrar, de difamar os governantes. Não há respeito, não há honra, não se tem mais a ideia de prestigiar aqueles que ocupam certas funções. E essa crise chegou na igreja. Há pessoas que desprezam os pastores, dizem que o pastor é um homem igual aos demais. Por que ele tem que ser honrado? Ele é alguém como os outros, e de fato é verdade. O pastor é um homem como os outros, e graças a Deus por isso. O pastor é um homem como os demais. Mas os pastores, irmãos, ocupam atividades que merecem honra. Ocupam a função que merece a honra devida. E nós entendemos de honra também, mesmo em nossa sociedade deturpada. Por exemplo, os Jogos Olímpicos acabaram há pouco tempo. Muitos atletas estiveram ali. Nem todos foram honrados. Quais foram honrados? Os que fizeram o seu trabalho com excelência. Receberam medalhas, estiveram no pódio, mesmo sendo iguais aos outros, todos sendo homens ou mulheres, foram honrados, receberam lugar de destaque.
Do mesmo modo, são os pastores que cumprem a sua função com excelência. Aqueles que cumprem sua função com zelo, que trabalham, que se desgastam, que desgastam suas vidas em benefício da igreja, eles devem ser honrados e respeitados. São homens a quem a igreja deve a admiração e a distinção. A igreja deve se alegrar com suas vidas, como a igreja dos Filipenses, deveria se alegrar com a vida de Epafrodito. Além disso, irmãos, a igreja deve sustentar financeiramente os seus pastores. Deve prover financeiramente para os seus pastores. É verdade que nenhum pastor que se preze trabalha por dinheiro, como já falamos, mas nenhum pastor vive sem dinheiro. O pastor é o provedor da sua casa, ele sustenta a sua família, ele precisa do salário para cuidar do seu povo, dos seus familiares, da sua esposa, dos seus filhos. E a igreja dos Filipenses, diferente da igreja dos Coríntios, viam isso como uma virtude. Paulo recebeu sustento financeiro da igreja dos Filipenses em todo o seu ministério. Paulo estava em Corinto, lá em Atos 18, como nós lemos, sem receber dinheiro de Corinto, trabalhando em tendas, mas ele fez isso, recebendo recursos da igreja dos Filipenses. Lá em 2 Coríntios 11, 8 e 9, Paulo diz, 2 Coríntios 11, 8 e 9, Paulo diz o seguinte para a igreja dos Coríntios: despojei outras igrejas, veja bem, despojei outras igrejas, recebendo salário para poder servir vocês. E estando entre vocês, passei por privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, presta atenção, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, que igreja estava na Macedônia? A igreja dos Filipenses. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Paulo trabalhou em Corinto sem receber de Corinto, mas ele recebeu da igreja dos Filipenses. Os filipenses estavam sustentando Paulo, e Paulo só fez tendas até o momento em que a oferta dos filipenses chegou. Se você voltar para Atos 18, nós já estamos terminando, viu, irmão? É a última parte. Se você voltar para Atos 18, no versículo 5 de Atos 18, logo depois do texto dizer que Paulo fazia tendas, no versículo 3, no versículo 5 de Atos 18, Lucas escreve: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Vejam, Paulo parou de fazer tendas, porque o sustento da igreja chegou. Paulo não precisa mais fazer tendas, porque agora ele tem o sustento da igreja. Irmãos, isso significa, e há outro texto que prova isso mais ainda, que eu vou já ler, que o ministério pastoral foi projetado por Deus para ser um ministério de dedicação integral. Paulo só trabalhou porque a igreja não sustentava, mas quando o sustento chegou, Paulo saiu do seu ofício de tendas e se dedicou totalmente, o texto diz, se dedicou totalmente à palavra de Deus, ao trabalho da palavra. E isso é corroborado ainda mais lá em 1 Coríntios 9,14, quando Paulo diz: assim ordenou também o Senhor. Ordem de Deus, o que o Senhor ordenou? Que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Aqueles que pregam, aqueles que vivem para a palavra, é ordem de Deus que eles vivam da palavra,
que eles vivam do seu labor com a palavra, que eles vivam do seu labor com a igreja. E o meio pelo qual Deus sustenta, provê os recursos para os pastores das igrejas é por meio da oferta dos irmãos, da oferta da igreja. Aqueles irmãos, os filipenses, eram cuidados e amados por esses homens, e como uma oferta de amor à igreja, da igreja a esses homens, eles sustentavam. E é isso, irmãos, o plano de Deus para o relacionamento da igreja com o pastor. É que o pastor desgaste a sua vida pelo bem da igreja. E a igreja cuide do pastor para que o pastor continue tendo o suficiente para continuar derramando a sua vida pelo bem da igreja. E isso ainda é possível, irmãos. Isso ainda é possível. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Finalmente, irmãos, para que possamos viver isso, nós temos que olhar para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pastores devem olhar para o Supremo Pastor, vendo que Ele derramou o seu sangue para salvar a igreja, para salvar as ovelhas, e que as ovelhas que Deus concede a um pastor não são do pastor, mas são do próprio Deus. O pastor é apenas um mordomo que deve governar, ensinar em nome de Cristo, não sendo dominador daquilo que não é dele. E as ovelhas devem olhar para o mesmo Cristo, para o supremo pastor delas, e ver que o Senhor Jesus derramou o sangue por elas, salvou suas vidas da condenação, prometeu uma vida eterna a cada uma delas, a cada um de vocês. E enquanto esse dia não chega, Deus providenciou pastores para a sua igreja, para conduzir o seu povo até o momento em que Cristo voltará para buscar o seu povo. Igrejas devem cuidar dos seus pastores, de pastores fiéis, porque sabem que quem levantou esses pastores foi o próprio Cristo. Foi o próprio Salvador de suas vidas. Por isso, irmãos, quando uma igreja honra e sustenta pastores fiéis, ela honra ao próprio Cristo que constituiu esses pastores. Que Deus vos abençoe, irmãos, e abençoe a todos nós, para que possamos viver essa palavra.